In my mind, I see a line. And over that line, I see green fields and lovely flowers and beautiful white women with their arms stretched out to me over that line. But I can't seem to get there no how. I can't seem to get over that line. That was Harriet Tubman in the 1800s. And let me tell you something. The only thing that separates women of color from anyone else is opportunity. You cannot win an Emmy for roles that are simply not there. Dizem que o trabalho dignifica o homem, que é através do processo educativo que a gente se humaniza, que convivendo com a diferença e com a diversidade a gente evolui. Mas tudo isso é o que dizem. Tudo isso é uma questão imaginária. Tá apenas no plano das ideias. Porque, na verdade, o que acontece é que nós somos um povo, um país, o Ocidente de modo geral. Nós somos pessoas que não gostamos de conviver com a diferença. Nós somos pessoas que não valorizamos isso. Muito pelo contrário, a gente gosta do padrão, a gente gosta do mais do mesmo. Quando a diferença surge, a gente faz de tudo para diminuí-la. Esse mundo foi escrito pelos homens, enquanto as mulheres ficaram no interior das casas. O lugar público sempre foi dos homens e o espaço privado era onde as mulheres sofriam e é ainda. Basta ver os índices de feminicídio e de violência doméstica. O espaço privado era e é o lugar onde as mulheres sentem a dor do patriarcado. Esse mundo não foi feito para os negros também, né? Principalmente o Brasil viveu durante muito tempo a realidade da escravidão, que durou 300 anos, que terminou no século XIX de modo simbólico. Os abolicionistas, alguns eram revolucionários ideológicos, pensavam na igualdade, como Castro Alves, por exemplo, como alguns outros. Contudo, o que importava mais era o mercado neoliberal. Era a realidade europeia pós-revolução industrial que exigia das suas colônias uma nova organização mercadológica, uma nova forma de relacionamento trabalhista, e viu nos escravizados uma mão de obra muito barata, que poderia ser explorada também. Isso é muito verdade, porque apesar da abolição da escravatura ter ocorrido em 1888, em maio de 1888, não houve reparação social alguma no Brasil, principalmente, até meados da década de 90 do século XX. Muito pelo contrário, ao invés de ter políticas sociais inclusivas, o Brasil produziu políticas de segurança excludentes, políticas de saúde excludentes. O Código Penal de 1890, basta que vocês verifiquem, fazia com que a cultura africana fosse toda perseguida. Era proibido o samba, cultivar o samba, era proibido cultivar as religiões de matrizes africanas, a capoeira era proibida,
A pena para pessoas que estivessem nas ruas vadiando. A vadiagem era uma pena, era um criminoso que estava ali. Ora, quem daria emprego a uma pessoa que antes era escravizada e, apesar de não ser mais escrava, nas relações trabalhistas, supostamente não se era mais escravo, a certeza da escravidão estava no imaginário social. A gente sabe o quanto o sistema de direitos, o sistema judiciário, articulado com a clínica, fez da figura do negro um fator a ser evitado. O século XX aqui no Brasil foi marcado fortemente pelas políticas higienistas que supunham o branqueamento racial. Ou seja, se é higienista é porque o elemento africano, o afrodescendente e o elemento indígena, eles eram reconhecidos como sujos, como impregnando uma certa pureza racial. E isso perdurou durante todo o século XX. Aconselho que vocês vão na minha playlist do YouTube para vocês verem um vídeo chamado Eugenia. E o Brasil viveu muito isso, né? A Era Vargas muito fortemente apoiou as políticas higienistas e se pensava no século XX a higienização das raças como uma política progressista para que o Brasil pudesse entrar de fato na modernidade e de fato no século XX. Então, de certo modo, ser alguém não é uma coisa que acontece no ato do nascimento. Muito pelo contrário. O ato do nascimento não garante que a gente se torne alguém. O que faz com que a gente exista não é tanto um fator biológico apenas, mas um fator cultural, oportunidades, garantias iniciais para que depois possa ser cobrado deveres. O que nos faz existir como pessoas é o direito à cidadania. Por isso que eu sou muito avesso à ideia de que fulano tem consciência, né? Que basta que ele olhe para dentro de si para perceber por que ele faz isso com ele mesmo. Como é que alguém pode ter uma consciência coletiva se durante a sua vida não foi dada a oportunidade de ter uma consciência individual? Como é que eu posso respeitar o outro se a mim foi negado o direito de respeitar a mim mesmo? Por isso que ser alguém é sim um privilégio. Obrigado por escutar mais uma vez a nós, Bruno Vivas e Beatriz Freitas, no nosso canal Desconstruindo Privilégios. Até a próxima.